Olá pessoal, hoje nós vamos chegar na aula, digamos assim, de pedido nacional, né, que é os por debrás do Vaganova, né, vou falar um pouquinho sobre as correções de braço aqui também, vou aproveitar. A gente vai falar sobre os 3 primeiros por debrás da técnica russa, que o primeiro, segundo e terceiro por debrás, que já vai te dar uma boa noção de braços, das respiradas e tudo mais que você precisa saber para aplicar uma técnica do Vaganova bem estruturada. Uma coisa importante para vocês saberem, por debrás tem, né, são 3 braços, que a gente já sabe que é o primeiro, segundo, terceiro braço, né? Mas de por debrás a gente tem sequências de por debrás, então são o que a gente tem na nomenclatura do livro da Vaganova são 6. Pode ser feito outros por debrás, mas esses são os conhecidos e executados em quase toda a aula. Por debrás deve estar em todas as suas aulas, a gente deve fazer um trabalho constante de limpeza de braço, certo? Veio para o centro, uma das coisas primordiais são os por debrás. Então a gente vai começar pelo primeiro por debrás, o estudo do primeiro por debrás. É o mais simples, eu vou passar simplesmente pelas 3 posições, primeira, segunda, terceira. Nessa ordem, não, nós vamos passar pelo que fica melhor, orna melhor, vamos dizer assim, né? Que seria o primeiro, terceiro e segunda. Então, uma coisa importante, meus alunos vão realizar esse por debrás, geralmente lá quase em croisé. Ah, pode realizar em facê? Pode, mas o habitual, não gosto de dizer nunca não pode, porque tudo é possível no balé, as combinações. Mas tudo, não gosto também de falar, é muito complexo, né, a gente falar não pode e tudo pode, né? Mas é aquela dose, sabe? Tem que saber dosar o que fica esteticamente bom também. Então, vou começar aqui. Todas as vezes que a gente iniciar um exercício, a gente vai fazer aquela respiradinha básica, né? Então, um pequeno demi-bras, o meu cotovelo desce para arredondar. Lembra que eu falei dos movimentos, numa correção que eu falei de braços? Que o meu movimento é escapular e de cotovelo, isso tem que ser trabalhado constantemente para o aluno conseguir construir, senão fica meio robótico, mostra meio durinho. Esticou e fechou, tá? Não pode acontecer isso, tem que ser fluido, faz bem fluidinho lá. Esticou, quebrou o cotovelo para trazer. E não deixem a mão movimentar, mão voar, tá? De novo, mais movimento de cotovelo e menos de mão. E cotovelo menos mão. Isso, é um trabalho de construção diária, né? Não vem à toa, não vem sem treino, certo? Cuidado com essas mãos que acabam virando um pouquinho para o corpo, mais para o centro do corpo. E aqui, ó, linhas de cabeça, que o pessoal tem dúvida, sempre alinhando na minha diagonal, certo? Levemente aqui na minha diagonal. Olha como a linha, como muda a bailarina se eu deixar ela lá na frente, olhando lá na frente. Olha a diferença. Só uma cabeça que eu mudei, como já fica diferente a linha. Porque aqui eu vou trazer tudo para a minha diagonal, apontando aqui para o meu croisé. Então, eu fiz a preparatória, já falamos. Aí, terminei a minha preparatória ali, né, o meu respiro para iniciar. Agora, eu vou começar o meu primeiro por debrás. Passo pela primeira, inclino minha cabeça olhando para a minha mão, certo? Exija um queixo mais alto, olhar dentro da mão. Isso, não deixa uma primeira muito alta, encaixa bem o ombro lá para trás. Isso, aí. E levei lá para cima a minha terceira, minha cabeça volta para a minha linha lá fora. Certo? Quando eu levo minha terceira. Aí. E agora eu trago meu braço na minha segunda, ainda arredondando minha cabeça lá. E agora eu passei um pouquinho na minha segunda, eu respirei e fechei. Esse é o primeiro por debrás, tá, gente? Então, percebam que parece fácil, mas são diversos detalhes. Cabeça, olhei na mão na primeira. Então, tudo isso precisa estudar bastante para que você possa observar nos seus alunos, observar o movimento de escápula, se está vindo daqui o movimento, se está vindo daqui e não está vindo a mão levando, porque se for a mão levando, isso vai ser um problema e a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos ao segundo por debrás. Segundo por debrás. Eu saio para uma primeira, mesma coisa, inclino olhando na mão, não sobe muito. Isso, um pouquinho mais baixo. Aí pode olhar dentro da mão. Isso. Olhei lá, queixo sempre alto, não deixa os seus ombros. Lembra que eu falei da mesinha, ó? Mesinha, ombros para trás. Isso.
Aê. Agora eu vou abrir, né, o meu braço lá que seria chamado, até no livro Ana Cruz, isso aqui, né? Seria em outro método, seria uma terceira. Olha, eu já tô até esquecendo dos outros métodos, o nome dos braços já, de tão pura que eu tô me tornando vagando. Tô até esquecendo. Aí, braço aqui em cima, cabeça na minha diagonal, não posso perder essa linha. Agora eu venho trazendo esse braço, abrindo, torcendo. Isso, não inclina tanto, menos. Olha, mais não dá, olha para o chão, olha lá, fluido lá para frente. Importante que você controle também aonde o olho olha, não é só a cabeça, a cabeça dela estava certa, mas o olhar não. Então a gente tem que controlar um pouquinho. Isso. Aê, sem tanta inclinação. Juntei as duas, vou levar as duas para minha primeira, minha mão, olhar na mão. Olhar na mão. Isso, da frente. Aê. Isso. E agora eu reabro meu Ana Cruz lá, minha cruzinha lá, que seria meu braço croisé. Cabeça lá na minha diagonal de novo. Aê. E agora eu vou finalizar. Levo para uma segunda. Respirei. Mantenho a cabeça o tempo todo na minha diagonal. Isso. E finalizei. Complexo esse port de bras, mas eu acredito que é um dos mais bonitos que tem também para ser realizado, porque é uma linha, é um port de bras que é fácil fácil não, né? Que ele dá para ensinar para iniciantes e que vai trazer uma beleza até para coreografias, isso esses port de bras tem que conter. Vamos para o terceiro, depois nós vamos juntar tudo isso, explicando fase por fase. Terceiro port de bras, começo lá na primeira, sempre olhando na mão da frente, não abaixa o queixo, um pouquinho mais baixa a primeira, na altura quase aqui, ó. Isso, aê. Agora, eu vou abrir os meus braços para uma segunda e vou alongar. Minha cabeça lá no... Isso, alongou junto com o meu pescoço. Isso aí, alonguei. Encaixa bem os ombros. Aê. E agora eu vou começar a descer lá um souplesse. Controla. Uma coisa importante aqui, não deixar o bumbum do aluno ir lá para trás, né? Eu vou descer. Isso, alonguei, 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 alonguei. Busquei lá no chão. Trago a minha posição de braço. Tá? O que eu não posso começar a subir sem trazer ela. Arruma lá um pouquinho o dedão. Isso. Cabeça trazendo aqui. Quando eu subo, ela traz de volta aqui. Isso. Agora eu vou respirar. Isso aí. Vai respirar. Então eu tenho que ter uma contração aqui, ó. E agora eu faço meu cambré. Isso. Cambré é importante que o ombro de trás também venha realizando o cambré. Não seja só o ombro da frente. Tá? Não pode ser só o ombro, fazer isso aqui, ó. Essa torção aqui, ó. Tem que ser os dois. E uma coisa importante. No Vaganova, a gente pode exagerar no cambré. Cambrézão tá liberado aqui. Não precisa ser controlado. Então, se você tem aluno com costão, que quebra aquelas costas aqui embaixo, aqui, ó, e vai, pode deixar aí. Você não pode deixar desencaixar, né? Mas se tem cabeça no bumbum, pode ir, tá? Né? Assim, a Eduarda tá olhando e fala assim, não é o meu caso, né? Mas tudo bem, né? Fala assim, não é para todos isso, né? Certo? Mas a gente realiza aqui. Uma coisa importante, às vezes o aluno vê um coleguinha descendo lá atrás porque tem costão e o outro lá não tem. Daí, o que meu aluno que não tem faz? Mostra pra mim lá, jogando a barriga lá pra frente pra tentar descer. E vai, né? Pra tentar mostrar que também desce, né? Então, você já controla o coleguinha lá, fala, não precisa fazer isso, não precisa exagerar. Né? Então eu desço com certo controle, não posso sair jogando essa barriga, vou te segurar. Pode jogar essa barriga lá pra frente, ó. Tipo assim, não pode sair jogando a barriga aí, tá? Tem que controlar. Aí respirou e finalizou. Depois que eu fiz tudo isso. Mas já esqueci tudo, volta lá e vai estudando fase por fase. Agora a gente vai mostrar realizando os 3 primeiros port de bras continuamente, certo? E respirou. Suave. E primeiro olhou na mão. E subiu terceira. Isso, braço mais aqui. E abriu segunda. E respirou. E passou de volta pela primeira, olhou na mão. E abriu o croisé. Estica bem a cabeça. E abriu a do fundo. E vem torcendo. Isso, reencontrou na primeira, olhou na mão
abriu do fundo. A cabeça aqui, mantém. E fechou. Terceiro. E olhou na mão. E abriu segunda. Cabeça longa lá fora. Virou a mão para baixo e desceu. Mantém a cabeça lá fora, agora sim. E buscou o braço. E subiu. E respirou. E desceu um cambrê. Isso, vem traz esse cambrê aqui. E voltou e abriu respirando. Isso. E respirou para finalizar. Mão virada bem para você. Aí, certo? Uma coisa legal para se falar. O segundo pôr de bras, quando eu faço aquela abertura, se alguém já conhece de Vaganova, vai reconhecer e falar assim, poxa, tá um pouquinho diferente. Eu fiz essa abertura aqui, ó. Olha ela na mão, ela abrindo segunda e torcendo aqui, ó. Né? Esse pôr de bras também pode ser feito com uma variação. Aqui, ó. Faz lá, subiu segunda, abriu na cruz. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso abrir aqui, manter ele na segunda. Manter ele na segunda lá, ó. Tá? Eu posso fazer isso aqui também. Também é uma possibilidade. Mas qual que é o correto? Os dois são corretos. Vai depender um pouquinho da combinação. Uma pequena variação dentro do segundo pôr de bras. Certo? Bom, é importante que estude a fundo cada cabeça, cada movimento ali para deixar fluido, certo? Para que a gente possa atingir um bom nível de pôr de bras. Os outros pôr de bras que nós vamos ver mais para frente, eles são um pouquinho mais complexos, então a gente precisa atingir um bom grau de desenvoltura nesses pôr de bras. Lembrem, exijam cabeça aberta, ângulo aberto. E outra coisa, a gente mostrou um lado só, não vai deixar o aluno manco, fazer todo esse pôr de bras também para o outro lado, para alongar bem e expandir para o outro lado, certo? Nós encerramos aqui nossos pôr de bras e nos vemos em breve. Até mais!